Olá, queridos amigos, queridas amigas da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você já sabe, nós estamos aqui num santuário cenográfico construído nos estúdios da Novo Tempo, aprendendo a respeito do santuário. A Bíblia tem revelações especiais para mim e para você com relação ao santuário. E nós estamos vendo aqui que várias doutrinas se relacionam com o santuário. E Cristo, quando viesse, ele cumpriria toda a tipologia conforme ensinada no Evangelho em símbolos do santuário. E hoje chegamos então a mais um estudo e vamos aprender sobre verdades da Bíblia que estão conectadas com o santuário. Isso mesmo, o santuário era a base, o fundamento de várias doutrinas da Bíblia e fundamento da nossa fé, porque nós acreditamos que nesse exato momento Cristo está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você, mas também realizando juízo. E nós aprendemos semana passada a respeito do juízo. Quando Deus voltar, Cristo voltar a essa terra, ele vai trazer o galardão, a recompensa da vida eterna para os salvos e a destruição dos ímpios. Quer dizer que eu e você precisamos fazer o devido preparo para esse grande dia da volta de Jesus. Agora, se você quiser aprender mais sobre esse tema, nós também preparamos um DVD. Esse DVD foi gravado lá em Israel, ele se chama Santuário, o Caminho de Deus. Eu vou mostrar aqui para a câmera para que você veja. Você pode solicitar agora esse DVD, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12981001615. Diga assim, eu quero o DVD do Santuário, e nós vamos mandar para a sua casa. Agora, você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou então, acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você faz um breve cadastro e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa, tá bem? Aqui todos já estamos com as Bíblias nas mãos. Quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e vamos para mais um tema da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar verdades do santuário. Vamos aprender sobre várias verdades ensinadas na Palavra de Deus e que estão conectadas com o tema do santuário. Agora, antes de abrirmos o livro sagrado, nós queremos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito Santo para estar mais uma vez conosco. Vamos conhecer mais assuntos especiais desse livro. Abra nossa mente à compreensão dos mesmos e o nosso coração, para que aceitemos a Tua vontade. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Verdades do santuário. Várias doutrinas da Bíblia estão intimamente conectadas com o santuário. E no programa de hoje, nós vamos passar por 5 destas doutrinas. Doutrinas essas que podem ser conectadas direta ou indiretamente com o santuário. A primeira delas é a perpetuidade da lei de Deus. Essa é uma doutrina que nós temos que compreender bem. Haja visto que nós já aprendemos aqui que a lei de Deus será a base do governo e do juízo de Deus. Ela é a base do governo de Deus e será a norma do juízo. Então, nós precisamos compreender bem esse tema. Em Apocalipse 11:19, João tem uma visão do santuário celestial. E ele diz, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que João viu no céu, no santuário celestial? A arca da aliança. Agora, por que ele viu a arca lá? Porque ela existe lá. E no santuário terrestre, ela então foi construída, porque o modelo foi o celestial. Aquela arca que João viu no santuário do céu, foi a arca que serviu de modelo para a arca feita no santuário terrestre. E em Deuteronômio 10,
versos 4 e 5, então escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Moisés está aqui falando. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas da arca que eu fizera. Ou pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Nós estivemos em Jerusalém gravando esse DVD que vocês conhecem muito bem, e nós compramos lá essa Arca da Aliança aqui. Tiago, dá para mostrar aqui, Tiago? Olha que coisa linda, né? Compramos lá em Jerusalém. Essa Arca da Aliança, nós compramos em Jerusalém, é um modelinho daquilo que nós tínhamos no santuário terrestre. E aqui estavam os 2 querubins e o propiciatório. E dentro da arca estavam as 2 tábuas contendo a lei de Deus. Se tudo no santuário terrestre era uma cópia do modelo que era o celestial, quer dizer que dentro desta arca, no santuário celestial, também existe a lei de Deus. Isso quer dizer que o santuário celestial ensina para mim e para você que a lei de Deus, ela é eterna, ela é perpétua. E muito antes de Moisés receber as tábuas no Sinai, os 10 mandamentos já existiam. E é claro, se você for para o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar ali os 10 mandamentos. Não todos eles, mas já alguns. Por exemplo, já em Gênesis capítulo 2 é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Lá estava o sábado, no Gênesis. Depois, Abraão, com medo de perder sua esposa ou ser morto, ele mente. E quase que a sua esposa comete adultério com outro homem. Mas Deus interveio, dizendo para o rei que não tomasse essa mulher porque ela era de outro. Aí está o mandamento, não adulterarás. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver vários mandamentos. Quando Caim matou Abel, Deus reprovou aquela atitude. Aí está o mandamento, não matarás. Os mandamentos sempre existiram. Eles só foram transcritos no Sinai porque o povo havia se esquecido dos mesmos, depois de 4 séculos de escravidão. Então, a primeira doutrina conectada diretamente com o santuário é a perpetuidade da lei de Deus, porque ela estava dentro da arca no Santíssimo. Então, Jesus não aboliu a lei, como muitos querem ensinar por aí. A lei é tão eterna quanto o próprio Deus. E aqui nós vamos tocar num ponto bem delicado. Dentro desta lei, você tem um mandamento que tem sido pisado por muitos. É o 4º mandamento da lei. E lá em Êxodo 20, versículo 8, nós lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O cristianismo, de uma forma geral, se esqueceu desse mandamento. Mas Deus é tão sábio que no próprio mandamento já aparece a palavra lembra-te. Porque Deus sabia que o homem se esqueceria dele. E hoje, muitos estão santificando um dia da semana que não é santo e ignorando o dia que é santo. Por que você santifica um outro dia, não o domingo? A resposta mais comum que eu ouço é porque nele Jesus ressuscitou. No domingo, por exemplo. Mas quem disse que porque Jesus ressuscitou no domingo, esse dia se tornou santo? Aonde está essa afirmação na Bíblia? Ela não existe. Por outro lado, eu posso dar para você mais de 100 textos da Bíblia que falam sobre o sábado e a sua santidade. Aí eu pergunto, você vai ficar com o sábado, que tem mais de 100 textos na Bíblia, ou você vai ficar com o domingo, que não tem nenhum? A primeira verdade conectada com o santuário é que a lei de Deus ela é eterna. Ela não pode ser mudada. Mas, pastor, Jesus não cancelou o sábado? Quem disse isso? Aonde está isso? Não, pastor, Jesus trabalhou no sábado. Bom, se ele trabalhou, então ele pecou.
E ele agora precisa de um Salvador. Não, pastor, o sábado valeu até a cruz, depois não vale mais. Quem disse isso para você? Onde está isso na Bíblia? Não, pastor, a lei foi abolida na cruz. A lei foi? Então eu posso matar, roubar e adulterar? Não, isso aí você não pode. E por que o sábado eu posso quebrar? Você está entendendo a lógica do raciocínio? Quando você vai para Tiago 2,10, o que disse Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. A lei de Deus é comparada a uma corrente de 10 elos. Quantos elos você tem que quebrar para partir a corrente? Basta um. Então, quebrou o sábado, quebrou a lei. E aqui tem um texto interessante. Uriah Smith é um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele, falando sobre a perpetuidade da lei de Deus, ele usou um raciocínio que eu achei muito interessante. Olha o que ele escreveu. Para mudar a lei de Deus, o homem deveria ascender ao céu, destronar Jeová, passar pela guarda dos anjos em direção ao templo sagrado, arrancar o propiciatório da arca e com seu pretenso dedo onipotente, mudar a escrita das tábuas indestrutíveis. Você acha isso possível? Pois é isso que o homem teria que fazer para mudar a lei de Deus. Ele teria que conseguir de alguma forma ir lá no santuário celestial, tirar Deus do trono, passar pelos guardas do templo, arrancar a tampa da arca e com seu pretenso dedo mudar o que está escrito ali. Isso é impossível. É por isso que você não pode ensinar por aí, para ninguém, de que o sábado foi abolido, que a lei foi abolida, que a lei foi mudada. Não ensine, porque esse ensino é diabólico. A lei de Deus é eterna, como o próprio Deus. Os 10 mandamentos é a base do juízo. E você não tem na Bíblia nenhum texto para tirar qualquer um dos 10 mandamentos de cena. Quando quiseram colocar Jesus numa situação delicada, perguntaram, mestre, qual dos 10 é o maior? E se Jesus dissesse qualquer um deles como sendo maior, certamente eles diriam, mas quem é o Senhor para dizer que esse é melhor que aquele ou maior que aquele? E Jesus, com toda a sabedoria que lhe era propícia, ele declarou, o maior é esse, amar a Deus de todo o coração. E o segundo, amar o próximo. O que ele estava dizendo? Você guarda os 4 primeiros, que fala do seu amor para com Deus, e você guarda os outros 6, que falam do seu amor para com o próximo. Jesus não cancelou nenhum mandamento, ele enfatizou, ele próprio guardou o sábado. Leia Lucas 4,16, 4,31, 32. Os apóstolos guardaram o sábado, anos depois da cruz. Então, a primeira doutrina conectada com o santuário é a lei de Deus está dentro da arca. E dentro dessa lei há um sábado. Essa é a primeira verdade que o santuário nos ensina. Segunda doutrina conectada com o santuário, o ministério celestial de Cristo. No cerimonial do santuário terrestre, o sacerdote atuava todos os dias e o sumo sacerdote uma vez por ano. E esse ministério sacerdotal diário e sumo sacerdotal anual, eles apontavam para um ofício que Jesus deveria desenvolver. Então, a segunda doutrina que a gente aprende aqui é que Cristo teria um ministério sacerdotal e sumo sacerdotal. Por isso, Hebreus 9:24 nos diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E no santuário, qual era o local que representava a presença de Deus? O Santíssimo. E lá em cima da arca, o Shekinah. Isso quer dizer que Jesus foi até o Santíssimo. Então, ele atua como sumo sacerdote. Agora,
a palavra de Deus também diz em Apocalipse 1, 12 e 13, que na primeira visão que João teve do santuário celestial, ele viu Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou, ele viu 7 candeeiros e no meio deles um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. E esses candeeiros estavam no primeiro compartimento do santuário. Quer dizer que Jesus foi visto aí. Então, a segunda doutrina, conectada diretamente com o santuário, é que Cristo teria um ministério bifásico, como sacerdote e sumo sacerdote. Agora, essa doutrina está completamente perdida de vista por muitos cristãos. Nós não falamos de santuário, nós não falamos do ministério de Cristo, nós não ensinamos que no ano 31 ele ascendeu aos céus no dia de Pentecostes e é por isso que o Espírito Santo foi enviado. Nós não ensinamos que por 1813 anos ele esteve no santo intercedendo e que chegaria um dia que ele passaria para o Santíssimo. E aí você tem a profecia de Daniel 8 e 9, depois de 2.300 anos, ele começaria o juízo, ele se tornou sumo sacerdote. E ele é hoje sumo sacerdote. E ele vai ficar no Santíssimo até que o juízo termine. E quando o juízo terminar, ele vai voltar à terra. Aí eu pergunto, esses assuntos não se relacionam com a sua vida? Você não deveria estar com todas as forças da sua alma buscando compreender mais esses temas? Mas sabe o que infelizmente acontece? A gente vai igreja, e as pessoas abrem a Bíblia, quando abrem, falam os mesmos temas, os mesmos assuntos, e as pessoas voltam para casa sem aprender nada. Outro dia eu estava aqui em São Paulo. Era num domingo de manhã, estava com tempo livre, disse, eu vou cultuar hoje com alguma igreja, porque as igrejas são boas. Eu entrei numa igreja, milhares de pessoas adorando, entraram 4 pastores, pregaram 40 minutos e esse livro não foi aberto. E quando terminou aquele culto, eu fui um dos primeiros a sair, e quando eu vi milhares de pessoas saindo do templo, eu me lembrei de um verso falado por Jesus Cristo. Ovelhas que não têm pastor. Sabe por quê? Porque tem muita gente sincera por aí, lotando muita igreja. Mas eles chegam lá vazios e saem vazios. Porque o que eles ouvem é apenas uma falsa teologia da prosperidade, apenas ofertas para dar dinheiro e não são alimentadas com a palavra. E pode ser que você seja uma pessoa muito sincera, mas quando conecta na Novo Tempo, quando começa a assistir os programas, você fica se perguntando, mas eu nunca ouvi falar isso. Nunca ninguém me disse isso. Eu estou na igreja há 30 anos, 40 anos, e nunca me ensinaram isso. É porque a palavra está perdendo o seu lugar. Porque a gente se reúne e não lê mais a Bíblia. A gente não para mais para estudar, para conectar os textos. E você percebe que o santuário é um elemento aglutinador que conecta tudo? Então essa é uma doutrina. Cristo, ele teria que cumprir os ministérios sacerdotais e sumos sacerdotais. Ele cumpriu o ministério sacerdotal por 1813 anos. Ele está desde o dia 22 de outubro de 1844 no Santíssimo, efetuando juízo. E você não sabe dessas coisas? Ainda bem que está em tempo. Ainda bem que está em tempo. Porque ele continua no santuário. Há tempo ainda para a gente investigar, para tomar as decisões, para fazer as mudanças. Há tempo. Mas eu não posso confiar a minha vida eterna, a minha eternidade, a minha salvação, na mão de qualquer ser humano. Para com essa história de ir para a igreja esperar revelação. Para com essa história de que o pastor revelou. Revelação, meu irmão, minha irmã, é isso aqui, ó. Isso é revelação. O seu pastor,
o seu padre, o seu sacerdote, o seu bispo, tem que ensinar isso aqui, ó. Porque isso é revelação. O que passar disso é anátema. Então nós temos que fazer isso. Por quê? Porque senão eu posso perder a minha vida eterna porque fui mal orientado. E porque eu escolhi ser mal orientado. Eu escolhi não estudar. Márcio? Pastor, esses dias, durante essa semana, até a gente conversando informalmente, o senhor mencionou uma coisa que eu acho que também concordo plenamente, que o céu será um lugar de surpresas. Muitas surpresas, é verdade. Portanto, esses irmãos que estão nessas igrejas, com boa fé, dedicando, se esforçando, servindo a Deus, mas porém não têm conhecimento desses fatos, das Escrituras, da forma que deveria ser explicada. Como que fica a situação dele? Outra questão. E o pastor? Que está omitindo essas informações? Ok. Muito boa a sua pergunta, Márcio, porque ela abre espaço para uma coisa muito interessante. Atos 17:30 diz que todo mundo será julgado pela luz que tem. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. E se a pessoa foi fiel a Deus em tudo que ela conhecia, é assim que Deus vai julgá-la. Ela nunca será cobrada por Deus num tema que ela não conhecia. Então, milhares de pessoas em todas as igrejas serão salvas, porque elas estão vivendo a sua experiência com Cristo. Aquilo que ela sabe ser certo, ela procura praticar. Às vezes, até está num caminho errado, mas na sinceridade dela, foi aquilo que ela aprendeu. Deus vai levar tudo isso em conta. Então, placa de igreja não salva ninguém. E haverá pessoas salvas em todas as igrejas, porque em todo lugar tem gente sincera. Questão do líder religioso. Se o líder também é alguém que está enganado, porque não conhece a verdade, e o que ele ensina ele acha que é a verdade, Deus também vai levar isso em conta. Agora, se eu conscientemente sei de verdades bíblicas e não ensino essas verdades para aqueles que estão sob a minha responsabilidade, eu me tornarei responsável pelo sangue dessas pessoas. Porque é isso que ensinou o profeta. Se você ver o pecador no seu caminho e você não advertir a ele, você vai ser responsável por esse pecado. Eu acredito que nós temos milhares de líderes religiosos muito sinceros, homens e mulheres de Deus, que estão fazendo um excelente trabalho e que estão ensinando aquilo que conhecem da palavra. Mas aquele que conhece da palavra, verdades que ele não tem ensinado e nem praticado, ele se torna responsável por essa verdade. Sim, amiga? Pastor, e como que nós que estamos aprendendo, né, a palavra da forma que o Senhor quer, como que a gente chega até essas pessoas que são crentes, que falam que creem em Cristo, que fazem conforme a palavra, mas não da forma que o Senhor nos ensina? Como que a gente deve chegar? Eu tenho uma luta muito grande nesse sentido, porque todos os meus familiares são de denominações cristãs. E eu fico com muita dificuldade porque eles não aceitam. E você quer ajudá-los. Exato. Quando terminou, aqui há pouco instante eu conversei também com a doutora Cleidiane e a Cristiane. E ela falou para mim também desse desejo de ensinar as pessoas que ama. Eu acho que são duas coisas básicas. Primeiro, você ensina primeiro pelo exemplo. Procura pela graça de Cristo praticar o que você está aprendendo na palavra. O seu testemunho vale muito mais do que palavras. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você está aprendendo a verdade, quando você tiver a oportunidade, partilhe dela. O que nós não podemos fazer nas palavras do Cristo é jogar pérolas aos porcos. E o que é jogar pérola ao porco? É você ficar tentando dar uma coisa para alguém que não quer receber. Espera o coração se abrir. Espera a oportunidade. Espera o momento certo. E o Espírito vai te ajudar a fazer isso. Lembre-se, o nosso trabalho é ensinar. Conversão não é obra nossa.
é obra do Espírito. Quer dizer que não existe você trabalhar pela salvação e pela ajuda a outras pessoas se o seu trabalho não estiver associado com o trabalho do Espírito Santo. Você sozinho não faz nada, dependemos dele. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, nós iremos aprender sobre mais 3 doutrinas que estão direta ou indiretamente conectadas com a realidade do santuário. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre verdades do santuário. E se você quiser conhecer mais sobre esses temas, nós preparamos um DVD gravado lá em Israel. É um presente da Novo Tempo para você. São 13 temas, os mesmos temas que estamos apresentando aqui no Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós, mandar mensagem de WhatsApp ou então acessar o nosso site na internet. Basta você atentar para a legenda que vai ficar passando aqui durante o programa com esses números e esse site, tá bem? É um presente da Novo Tempo para você, você não paga nada por isso, porque nós temos o apoio sempre e incondicional dos Anjos da Esperança. E você que está me assistindo e é Anjo da Esperança, muito obrigado por sua ajuda, porque graças ao seu apoio, a Novo Tempo pode distribuir milhares de estudos todos os meses de forma gratuita, para que as pessoas aprendam mais a palavra de Deus. No primeiro bloco, nós falamos sobre 2 doutrinas que estão relacionadas ao santuário. Falamos da perpetuidade da lei de Deus e dentro da lei o sábado, e falamos do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, como sacerdote e sumo sacerdote. Qual é a terceira doutrina que se relaciona com o santuário? A segunda vinda de Jesus. Como nós podemos extrair essa doutrina do santuário? No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote concluía todo o ritual, ele saía e abençoava o povo. E o povo estava perdoado de todos os seus pecados. Isso tipificava que quando Jesus concluir o seu ministério sacerdotal no santuário celestial, ele vai depor suas vestes sumos sacerdotais, vai colocar suas vestes reais e ele vai voltar à terra. Então você tem uma doutrina da volta de Jesus tipificada pela bênção que era proferida pelo sumo sacerdote terminado o juízo. E quando Jesus terminar o juízo no céu, ele vai voltar à terra. Então aí você tem uma conexão. E quando Jesus terminar o juízo, olha o que diz Apocalipse 22, 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, terminado o ministério de Cristo, deixando ele o santuário, Apocalipse 15, 8 diz que a fumaça vai cobrir o santuário, ninguém vai poder entrar lá, e quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Aí olha o próximo verso. E eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, uma outra verdade conectada com o santuário é a verdade que, terminado o juízo, Jesus voltará para buscar os salvos. E assim como no dia da expiação todos os pecados haviam sido perdoados e o povo fazia uma grande festa, Cristo vai deixar o santuário e dizer para os salvos: todos os pecados de vocês estão apagados. E vamos agora celebrar a festa. Vamos para o céu, as bodas do Cordeiro. Você percebe como estão conectadas essas verdades da Bíblia com o santuário? Quarta verdade conectada ao santuário, aqui de forma mais indireta: a imortalidade condicional da alma. O estado inconsciente dos mortos, como ensinado na Bíblia, é essencial para o juízo investigativo dos santos, que ocorre no santuário celestial antes de Jesus voltar. Então, qual é este ponto aqui que nós temos que entender? Antes que Jesus volte, tem que haver o juízo, para se saber quem vai se salvar e quem vai se perder. Para que esse juízo aconteça, nós temos que entender que os mortos estão num estado de inconsciência. É por isso que o seu caso se fechou.
ele não tem mais ação. Então o juízo pode determinar se ele está salvo ou se ele está perdido, porque ele não pensa mais, ele não escolhe mais, ele não peca mais. Agora, a grande mentira que se espalhou por aí é que a alma não morre. E se ensina muito por aí a imortalidade da alma. A Bíblia ensina a imortalidade condicional da alma. E o que é essa condição? A salvação. Então, o dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda de Cristo, o que ocorrerá pouco depois da conclusão do seu ministério no santuário celestial. Agora perceba que muitos ensinam por aí que a pessoa, quando morre, a alma deixa o corpo e sai vagueando por aí. Ou então vai para o céu, ou vai para o purgatório, para algum lugar. Isto não é teologia, isto é filosofia. Filosofia platônica, porque foi Platão quem ensinou o dualismo, corpo e alma. E o que ensinou Platão? Você tem o corpo, que é esta carne, e dentro desse corpo tem uma alma. O corpo é a prisão da alma. E quando você morre, a alma se liberta. Bonito, né? Aí vem Hollywood e coloca o filme Ghost, o outro lado da vida. Aí morre o rapaz, aí a alma sai, aí vai perseguir a esposa em busca do amor, aquelas cenas românticas e o povo fascinado, aprendendo o quê? Que quando a gente morre, a alma sai. Amigo, você não tem uma alma, você é uma alma. Quem ensina que você tem alma é a filosofia. A teologia ensina que você é uma alma. É por isso que em Gênesis 2, quando Deus junta o pó da terra ao fôlego de vida, o homem tornou-se uma alma vivente. Então você vai perceber que na Bíblia, a palavra alma e pessoa são sinônimas. Cada pessoa é uma alma. E quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. Então não existe imortalidade da alma naturalmente. Olha o que diz a Bíblia, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. O que a Bíblia está dizendo? A pessoa que pecar, ela vai morrer, a não ser que ela se arrependa, aceite a Cristo, aí ela vai viver eternamente. Por isso, imortalidade condicional, porque há uma condição. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, mas nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando é que nós poderemos ser imortais? Na volta de Jesus. Todos os que se prepararam para isso. É por isso que a alma é mortal. A pessoa é mortal. Agora, nós poderemos viver eternamente? Sim. E qual é a condição? Aceitar Cristo como Salvador pessoal e dar todos os passos que Ele nos orienta nesta palavra. Aí você vai poder viver eternamente. Lembre-se, eu coloquei aquela imagem aqui de Eva com a serpente para lembrar você de que a primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a alma não morre. O que Deus disse para você, Eva? Que você vai comer desse fruto e vai morrer? Não, não. Você não vai morrer, não. Os seus olhos é que vão se abrir e você vai ser como Deus. Então, qual foi a primeira mentira que o diabo contou? Você não morre, a alma não morre, a pessoa não morre. Primeira mentira do diabo. E agora essa mentira se alastrou até dentro do cristianismo. E as pessoas estão ensinando por aí que você, quando morre, já sai. A alma vai passear por aí. Vai para algum lugar, vai se reencarnar, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. Não vai para lugar nenhum, meu amigo, porque você não tem nada em você consciente que existe após a morte.
Morreu, está morto. A Bíblia ensina isso. Jesus falou, Lázaro morreu, Lázaro dorme. Ele está morto. Ele não sabe de nada. 4 dias sem saber de nada. Até que Jesus foi lá e ressuscitou ele. Então essa história de que você tem uma alma que abandona o corpo na morte, isso é platonismo e não é teologia, isso é filosofia. Por isso, Deus foi tão severo com as pessoas que tentam se comunicar com os mortos. Por quê? Porque não é possível comunicar-se com o morto. Olha o que Moisés escreveu. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então essa história de que você pode conversar com quem já morreu, consultar morto, isso é abominação a Deus. Por quê? Porque morto não pode se comunicar. Mas pastor, então quem é que está se comunicando? Certamente os espíritos do mal. Os demônios. Eles se comunicam sim. Até fingem ser quem já morreu. Porque o apóstolo Paulo diz que o diabo até se transforma em anjo de luz. Então essa é uma verdade que nós temos que aprender. Nós temos que cuidar para não sermos enganados por Satanás. E sabe o que acontece com muita gente? Eu já encontrei gente assim por aí. Não, pastor, eu não posso nunca mudar de posição porque a minha avó morreu, voltou e falou para mim que esse é o caminho. Eu não saio dele. Minha mãe, depois de morta, ela voltou e me deu esse conselho. Eu não saio desse caminho. Conselho? Sua mãe e sua avó não vieram, porque não dá para voltar. Quem morreu está morto. O conselho veio de outra fonte. Mas se a verdade está chegando para você hoje, é para libertar você. Ela tem esse poder, ela liberta. E a última doutrina conectada ao santuário, o ministério profético de Ellen G. White. Esse é um ensino também. Eu vou explicar melhor. A glorificação de Cristo no santuário celestial ocorre justamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado aos discípulos. Agora, Paulo diz em Efésios 4:8 que quando Cristo subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando Jesus foi assunto aos céus para ser entronizado no santuário, ele concedeu dons aos homens. E o apóstolo Paulo tem 3 listas de dons espirituais, onde aparece ali pelo menos 30 dons espirituais, e lá está o dom de profecia. E quando nós vamos para o Apocalipse 12:17, olha o que João escreveu. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. É um símbolo da igreja. O diabo irou-se contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Então o diabo está irado contra um povo hoje. Que povo é esse? O povo que guarda os mandamentos de Deus. E quando você se propõe a guardar os mandamentos de Deus, você pode ter certeza que o diabo vai odiar você de forma mais especial. Agora, diz aqui o Apocalipse que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? João mesmo explica, Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. O que significa isso? O dom profético seria manifestado na igreja remanescente do tempo do fim. E os adventistas do 7º dia acreditam que esse dom profético foi manifestado nessa mulher, Ellen G. White. E quais são as evidências que nós temos para isso? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho em minhas mãos esse livro aqui, escrito por Rick Warren, Daniel Amen e Mark Hyman. Pastor Rick Warren, mundialmente conhecido. Excelentes livros, como Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, e agora esse aqui é um outro lançamento. Plano Daniel, 40 dias para uma vida mais saudável. Qual é a proposta desse livro? Um programa de estilo de vida com base em princípios bíblicos e 5 componentes essenciais. Quais são os 5 componentes para esses 3 autores? Comida, condicionamento físico, foco, fé e amigos.
E você concorda comigo que tudo isso aqui está certo? São coisas boas. Principalmente você que é uma corredora, né, doutora? E outros aqui que correm, se exercitam, ele está certíssimo. E ele tem uma linda história. E ele percebeu que ele era uma pessoa obesa quando ele batizou 827 pessoas. E ele percebeu que a maioria delas eram obesas. E depois ele constatou numa pesquisa que 7 entre 10 americanos estão acima do peso. Ele se interessou pelo assunto, ele começou uma mudança de vida, ele perdeu vários quilos, ele se sentiu culpado por não ter orientado a sua igreja, Saddleback Church, a respeito do tema. Isso é extraordinário. Mas esses autores não são os únicos que estão apaixonados pelo tema. Esse tema é apaixonante e o mundo inteiro está falando disso. Agora, eu tenho em minhas mãos aqui um livro chamado Testemunhos para a Igreja, de Ellen G. White. Essa mulher que a Igreja Adventista acredita ser uma profetisa. E o que essa mulher escreveu? Aqui na página 443 do volume 5 de Testemunhos para a Igreja. 443. Ela escreveu assim: há muitos modos de praticar a arte de curar. Está no texto ali, né? Mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro, água, higiene, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábito ou seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ellen G. White. Agora, você quer saber quando esse livro foi escrito? Testimonies for the Church, original? 1885. 1885. Há mais de 130 anos, essa mulher disse isso. E agora chegamos nos dias atuais e todo mundo falando desse cuidado com a saúde. Você entende por que nós aceitamos essa mulher como profetisa? Não é só por causa disso aqui, não. Essa mulher falou das ondas eletromagnéticas do cérebro antes que o encefalograma fosse inventado. Ela falou da importância de fazer 2 ou 3 refeições por dia, apenas. Quando que a verdadeira ciência prova hoje de que o nosso organismo precisa de descanso, contrariando o que estavam fazendo por aí, comendo de 3 em 3 horas, e as pessoas ficando doentes. Essa mulher falou sobre a importância de termos casas com janelas abertas para que o sol entrasse e matasse todos os germes, quando ninguém sonhava com isso. Essa mulher falou contra o uso de tabaco, contra o álcool, num tempo em que a própria medicina usava isso para curar as pessoas. Essa mulher falou sobre o cuidado que a gente deve ter com o alimento cárneo, responsável pela transmissão de doenças. E hoje o que nós mais vemos é isso, um povo doente, porque estamos comendo ou se come alimentos cárneos de animais doentes. Essa mulher se antecipou ao seu tempo, em século, mais de século. Dr. Cooper, que descobriu ou criou a técnica do Cooper, nem sonhava em nascer quando essa mulher dizia que o melhor exercício era a marcha, a caminhada acelerada. Aí eu te pergunto, como é que ela sabia de tudo isso? Alguém que foi na escola há 2 anos. Profetiza. Então esta é uma outra verdade conectada com o santuário, o dom profético. Por isso, meus amigos, esses 8 remédios ensinados por Ellen G. White, água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus, constituem o verdadeiro estilo de vida do cristão. Estão todos na Bíblia. Por isso,
O Apocalipse 12:17 diz que Deus tem um remanescente fiel. E o que faz esse remanescente? Ele guarda os mandamentos de Deus, que são 10. E ele tem ainda o testemunho de Jesus, que é um profeta moderno. A sequência do dom profético. Eu vou convidar altos do rei para que venham louvar a Deus nesse instante. Eles vão louvar a Deus numa canção muito especial. Eu tenho um convite para fazer, você que está em casa me assistindo. Pode ser que você ouviu certas coisas pela primeira vez e se surpreendeu com elas. Mas você percebe que aqui nós só usamos a Bíblia para ensinar as verdades que nela estão contidas. Pode ser que você que está aqui participando dessas gravações tenha relembrado muitas coisas que você aprendeu, ou talvez esteja aprendendo novas coisas. Mas eu tenho um convite a fazer para você hoje. E o convite é: você quer pertencer a esse remanescente que vai se preparar, vai estar pronto para a volta do Senhor? Quero fazer um convite para você. Você quer tomar a partir de hoje a decisão de, pela graça de Cristo, procurar viver o que você está aprendendo, inclusive com relação à lei de Deus e ao sábado? Você quer hoje tomar a decisão de se entregar ao Senhor Jesus e pedir que Ele faça na sua vida os milagres que você precisa para você estar pronto para a volta dEle? Eu quero convidar você a tomar a decisão de aceitar a Cristo e se preparar para ser batizado. Porque o próprio Cristo, na Bíblia que você segura, em Marcos 16:16 diz que aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Talvez alguns de vocês aqui já passaram pelo batismo nas águas. Mas se você quiser declarar a sua fé nas verdades que você está aprendendo agora e quiser se comprometer com Deus a praticá-las daqui para frente, você também poderá ficar de pé. Você que está em casa, o convite é para você também. Enquanto o arautos cantar, se você quiser tomar a sua decisão de, pela graça de Cristo, viver tudo que você está aprendendo, fica de pé. Aí, eu não vou ver você, mas eu não preciso ver, porque Deus vai ver. E vocês que estão aqui ficarão de pé não para que as câmeras vejam vocês, mas para que esse Jesus que está agora, nesse exato momento, lá no santuário, vendo você, Ele veja o seu desejo de servi-lo melhor. E se você quiser, enquanto o arautos cantar, você poderá ficar de pé. Eu vou fazer uma oração especial por você. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu
jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Obrigado, Arautos. Amém. Amém pela decisão que vocês estão tomando. Você também que está em casa, está de pé agora, louvado seja Deus pela sua decisão. O caminho daqui para o céu não é uma senda fácil, mas Cristo calcou com seus próprios pés os cruéis espinhos para tornar mais fácil a nossa passagem. Todos vocês vão enfrentar desafios ao tomar uma decisão como esta. Alguns de vocês serão criticados pela decisão. Pode ser que alguns familiares até se afastem de vocês. Pode ser que os negócios tenham que passar por uma adaptação para que o dia do Senhor seja observado. Mas em qualquer mudança que Deus pedir que vocês façam, Deus vai estar junto com vocês para ajudá-los. Porque nós só precisamos dar um passo em direção a Cristo, para que o mar se abra. E o mar não abre enquanto a gente não molhar os pés. Mas Deus nunca vai permitir que uma situação chegue à nossa vida que não venha já a provisão para superar a dificuldade. E para alguns de vocês, as palavras de Cristo soarão bem agora. Aquele que não deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais um familiar, mais um pai, mais uma mãe, mais um filho, mais um cônjuge, do que a Cristo, não é digno dele. Isso fala das lutas que nós teremos, mas a vitória é certa. Eu queria orar por você agora. Orar por todos os amigos que estão aqui e para você que está em casa, tomando essa decisão. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, todos nós estamos de pé aqui agora. E muitos estão de pé também em casa,
tomando a decisão por Cristo e pelo batismo. No desejo de vivermos em nossa vida, em nossa experiência cristã, tudo que a Tua palavra nos ensina. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos ser cristãos parciais, nós não queremos conhecer meia verdade, nós queremos ser libertos pela Tua verdade. Por isso, Senhor, olhe para cada um de nós agora, aceita a nossa entrega e nos ajuda em nossa caminhada. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.